Pense por um segundo no seu extrato bancário, naquela dívida que o mantém acordado. Multiplique esse sentimento pela escala de um império. Você realmente acredita que a catástrofe da Primeira Guerra Mundial começou por um único assassinato na Sérvia? Ou que debaixo dos uniformes e dos discursos sobre honra, havia algo muito mais frio e calculista? E se eu lhe dissesse que a guerra foi uma fatura não paga, uma rede de dívidas bancárias entre as grandes potências tão maciça e perigosa, que a única saída estratégica para os credores do mundo era forçar o continente a se incendiar? Nos próximos minutos, você vai reescrever a história. Você vai entender por que o seu banco usa a mesma estratégia que derrubou a Europa em 1914. Ignore a política e a religião, mas nunca a máquina da dívida. Esta é a história proibida da Primeira Guerra. Se você está cansado de ser manipulado pelas narrativas oficiais e quer a verdade financeira que move o mundo, menos a verdade que os grandes bancos esperam que você nunca descubra, aperte o botão de curtir agora e ative as notificações. Isso nos ajuda a quebrar os algoritmos e a manter a luz acesa sobre as sombras da história. E ao final, vou te dar a única ferramenta que pode te libertar do ciclo de dívidas que forçou nações inteiras à guerra. Uma ferramenta baseada no conhecimento financeiro que você está prestes a adquirir. A maioria das pessoas pensa na Europa de 1914 como um barril de pólvora político, mas isso é apenas a superfície. Abaixo do verniz diplomático estava um barril de nitroglicerina puramente financeiro. Um sistema bancário global superalavancado, onde a falência de qualquer grande império representava a aniquilação para todos. No centro dessa teia invisível estava Londres, a capital financeira do mundo. O sistema girava em torno do ouro. Através do padrão ouro, todos os grandes impérios prometiam que a sua moeda podia ser trocada por ouro. Mas para financiar vastas ambições militares e industriais, eles precisavam de muito mais dinheiro do que podiam arrecadar. A solução? Dívida. Eles emitiam títulos e tomavam dinheiro emprestado, principalmente, um do outro. A França emprestava pesadamente à Rússia, uma aliança cimentada com bilhões de francos em títulos, que, se a Rússia caísse, levariam os bancos franceses à insolvência. O sistema bancário operava acima das bandeiras. Em julho de 1914, o pânico não foi desencadeado pela morte de um arquiduque, mas pelo risco de default soberano. A Rússia, a nação mais endividada do bloco da Entente, estava à beira da falência. Sua economia era frágil, e os pagamentos de juros aos credores franceses e britânicos era uma preocupação constante. Se a Rússia caísse em guerra, ou por convulsão interna, os bancos franceses iriam colapsar, e o colapso dos bancos franceses congelaria o sistema global de crédito entre Londres, Paris e Nova York em horas. Os maiores credores não podiam permitir que a Rússia caísse. Uma falência soberana russa seria uma crise financeira pior do que qualquer guerra que pudessem imaginar. A guerra, neste contexto, não era a calamidade. A guerra era a solução estratégica para um problema de dívida insustentável. Permitir a guerra faria duas coisas cruciais para a elite financeira. Primeiro, suspenderia o padrão ouro. A guerra era a justificação perfeita para alegar emergência nacional e suspender a convertibilidade das moedas em ouro, libertando os governos para inflacionar a sua base monetária. Isso significava que eles poderiam imprimir dinheiro, comprar títulos de guerra e pagar nominalmente aos seus credores, mas com moeda desvalorizada. Segundo, a guerra forçaria a população a absorver a dívida. Em vez de os bancos assumirem a perda da falência da Rússia, os governos lançariam os bônus de guerra, usando o patriotismo para convencer milhões de cidadãos a emprestar às suas economias. A dívida soberana seria transferida das carteiras de risco dos grandes bancos para as mãos de milhões de cidadãos comuns. O sistema bancário seria salvo pela injeção maciça de novo capital, vindo da população, disfarçado de dever patriótico. Esta foi a manobra mais engenhosa: transformar um problema de dívida bancária num problema de defesa nacional. A tragédia da Primeira Guerra não foi o resultado de acasos históricos, mas do líderes que, confrontados com a falência dos seus sistemas bancários ou a guerra, escolheram a guerra, sabendo que isso lhes daria o poder de inflacionar. O medo real que correu pelas capitais em julho de 1914 não foi o som dos canhões, mas o som do colapso do crédito. O assassinato de Sarajevo foi o fósforo, mas o combustível era a dívida. O sistema de dívida tinha atingido o seu ponto de ruptura. Enquanto a Europa se afundava, a Espanha, neutra, serviu como espelho brutal das distorções financeiras. O que acontece quando o dinheiro do resto do mundo se torna papel sem valor? Os preços das commodities espanholas, como minério e têxteis, dispararam,
gerando lucros e afluxo de ouro. Mas essa riqueza não foi partilhada. O capital estrangeiro gerou uma inflação galopante que destruiu o poder de compra da população comum. Os salários não acompanharam os preços essenciais, desviados para as nações em guerra. A crise de um continente transforma-se na crise do custo de vida em outro. A dívida global tem um impacto universal, e a história da Espanha durante a Primeira Guerra é a prova cruel de que quando os grandes jogadores manipulam a moeda, mesmo quem está fora da linha de fogo paga o preço. A inflação é a fatura que o cidadão comum paga por uma guerra de dívidas que ele não pediu. O primeiro ato de guerra, antes mesmo de as tropas se moverem, foi financeiro. A suspensão do padrão ouro, de um dia para o outro. As moedas europeias deixaram de ser representações de ouro e tornaram-se promessas de papel de governos em guerra. Essa foi a porta de entrada para a inflação maciça. O que a história vende como a coragem e o sacrifício de milhões em 1914 foi, para o andar de cima, o maior e mais bem-sucedido resgate bancário da história, onde as perdas foram socializadas e transferidas para os cidadãos, através de bônus patrióticos e desvalorização da moeda. O maior credor a surgir do conflito foi os Estados Unidos. Enquanto a Europa se autodestruía, Wall Street viu uma oportunidade. Os Estados Unidos da América emprestaram somas astronômicas aos aliados, tornando-se o principal credor mundial. Isso foi alavancagem geopolítica. Quando os Estados Unidos da América entraram na guerra em 1917, foi porque os seus maiores bancos tinham bilhões em dívidas aliadas, irrecuperáveis, se a Alemanha vencesse. A guerra não foi sobre tornar o mundo seguro para a democracia. Foi sobre tornar o mundo seguro para os investimentos de Wall Street. A fatura final foi imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Versalhes não foi paz, mas um contrato de cobrança de dívidas em escala industrial. As reparações eram financeiramente impossíveis, e o objetivo era manter a Alemanha num estado de perpétuo endividamento. Este é o padrão que deve despertar a sua atenção. A dívida leva ao colapso, o colapso é evitado por uma crise. Guerra-pandemia, bolha menos essa crise justifica. A impressão de dinheiro e a transferência da dívida para o público, através da inflação e de bônus patrióticos, e o ciclo se repete. O sistema de dívida que explodiu em 1914 é o mesmo sistema que o aprisiona hoje. A sua hipoteca, o seu cartão de crédito, a dívida nacional do seu país, tudo são descendentes diretos daquelas primeiras manobras para salvar os grandes bancos. A única maneira de sobreviver a este ciclo, que historicamente sempre se repete, é a resistência financeira. A história nunca se repete de forma idêntica, mas as suas rimas financeiras são inconfundíveis. A estratégia do 1914, menos usar uma crise de crédito para impressão maciça de moeda e socialização das perdas, é o manual aplicado. Em cada crise financeira sistêmica, Grande Depressão 2008, injeções de liquidez atuais. A narrativa de injetar liquidez para evitar o caos é a versão moderna da justificação de guerra, segurança nacional. Por trás de cada resgate, há um banqueiro de 1914 sorrindo. Eles descobriram que podiam imprimir a riqueza de uma geração para resolver os seus problemas. O que mudou foi apenas a embalagem. O ponto de inflexão de 1914 não foi a bala. Foi o momento em que os financistas deram à dívida a vitória, a licença para matar a moeda e aprisionar o futuro. Eles trocaram um problema insolúvel de dívida entre impérios por uma guerra que lhes permitiu transferir esse custo para toda a sociedade, através da inflação. Essa foi a vitória dos credores. Os verdadeiros vencedores da Primeira Guerra Mundial foi o sistema de dívida fiduciária, que nasceu do caos e governa as finanças globais até hoje. Sua única defesa é a alfabetização financeira e a compreensão de que a história do dinheiro é a história do poder. Reconheça as armadilhas. Entenda que a estabilidade é uma ilusão e comece a construir a sua independência fora das promessas de papel. A dívida global atingiu níveis que fariam os financistas de 1914 estremecerem. Aqueles que entendem este jogo se preparam. Aqueles que não entendem se tornam a próxima fatura a ser paga. Seja o que se liberta. Não espere pela próxima crise. Se esta análise lhe deu a clareza, compartilhe este vídeo. Seja a luz na escuridão.